Hoje estou muito animada para falar-vos sobre uma tradição muito antiga que acontece na região de Podense, em Portugal, bem no norte de Portugal. Eu imagino que o título possa ser um pouco confuso para vocês, pois não conhecem o que é o entrudo, talvez. Mas e se eu vos falar em carnaval? Carnaval eu acho que já conhecem. Se querem descobrir qual a relação entre o carnaval e este episódio, então venham descobrir. Fiquem desse lado. Hey, welcome to Listen and Learn, the podcast that is made for you who wants to improve its Portuguese level and learn loads about our culture. I am preparing for you every week different topics, and for me, it is really important that you put a thumbs up at the end of every episode, that you subscribe or that you follow, and most importantly, that you comment. Just let me know, what do you think? What do you want to hear more? Imagino que o título deste episódio possa ser muito estranho para vocês, pois talvez não entendam nenhuma destas palavras. Entrudo, caretos, podense. O que é isto? Estão confusos? Pois eu imagino que muitos portugueses também não saibam do que eu quero falar aqui hoje. Comecemos pelo entrudo. A palavra entrudo evoluiu do latim e significa entrada. Hoje em dia, este período é mais conhecido como Carnaval. É o período que antecede a Quaresma. E a Quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa. A sua origem não é totalmente certa. Ao longo da história, existem várias comemorações que se assemelham a esta época. Por exemplo, no Antigo Egito, as festas pagãs em homenagem à deusa Ísis marcavam o início de um novo ciclo anual e representavam um agradecimento pelos períodos agrícolas de plantio e colheita. As cerimônias envolviam fartura de comida, bebida e libertinagem sexual. O entrudo foi realizado pela primeira vez em Portugal em 1252. Os rituais eram marcados pela saída da população às ruas, personagens mascaradas, desfiles, danças e fantasias. Era uma época de total desordem social e inversão de papéis. Eram construídos bonecos de palha e, na terça-feira, os bonecos eram queimados publicamente, simbolizando a queima do entrudo, ou seja, a queima da desordem e libertinagem social. Na quarta-feira, retornava-se ao cotidiano, ordenado e em equilíbrio. Como eu disse, estes rituais têm uma origem pagã e o cristianismo não fez mais do que tolerar estas festividades e incluí-las no seu propósito religioso, dando origem ao carnaval. Pensa-se que a origem da palavra carnaval está relacionada com a junção de duas palavras latinas, carnis, que significa carne, e vales, que significa prazeres. Esta junção poderia então significar que esta época
era uma época de excessos e prazeres, ou então uma despedida da carne, pois, na Quaresma, a população deveria iniciar o jejum ou a abstinência da carne. Durante os 3 dias que antecediam este período de penitência e privação, as pessoas uniam-se e organizavam uma grande festa que decorria nos chamados Dias Gordos, principalmente na terça-feira. Nesta altura, o povo trocava presentes, comia e bebia, de manhã à noite, e elegia um rei por brincadeira. O carnaval português sempre teve características muito peculiares, associadas a atos travessos e malvados. Pelas ruas generalizavam-se lutas de ovos, farinha, gesso, água mal cheirosa e faziam-se tubos cilíndricos de onde se soprava com violência e se atirava milho e feijão ao ar, sobre as cabeças da gente. Isto parece um pouco familiar aos tempos de carnaval português hoje em dia. Costumamos dizer que é carnaval, ninguém leva a mal e temos a permissão para fazer muitas travessuras e brincadeiras em praça pública. Os tubos cilíndricos transformaram-se em apitos e o feijão e o milho transformaram-se em confetes. Hoje organizam-se desfiles temáticos de crítica à sociedade e as pessoas continuam a sair à rua e aproveitar a oportunidade para se mascarar, brincar e divertir-se. A tradição de eleger o rei do carnaval também ainda se mantém. O carnaval foi exportado para o Brasil quando este país era colônia de Portugal. Pela influência das suas gentes e cultura, o carnaval no Brasil modificou-se ao longo dos tempos, numa grande festa musical de samba, de desfiles de roupas excêntricas e exuberantes. O samba foi depois também importado para o nosso carnaval, que hoje alegra os nossos desfiles em várias zonas do país. Em Pudense, terra de trás-os-montes, mantém-se uma tradição muito antiga e curiosa. Este ritual realiza-se nos dias de hoje, em que conhecemos como a época de Carnaval. Era realizado nesta época do ano, entre o final do inverno e o início da primavera, para dizer adeus ao longo período de mau tempo e para receber o bom tempo com prosperidade e colheitas abundantes. Celebra-se então o Carnaval de Pudense ou o Entrudo Chocalheiro. A característica principal deste ritual é a saída à rua de homens e rapazes da terra mascarados de uma forma muito especial. Vestem fatos compridos que cobrem todo o corpo, feitos de franjas de lã de ovelha, tradicionalmente, tingidas de cor vermelha, amarela e verde. A técnica antiga deste fato, feito de forma artesanal, unia saberes e artes de várias pessoas da região. Usam também máscaras que cobrem toda a cara,
podem ser feitas de chapa ou couro e são pintadas de vermelho. Por último, usam duas tiras de campainhas que cruzam sobre o peito e as costas, formando um X. À cintura, usam um cinto de chocalhos. Vestidos desta forma, os homens saem à rua e fazem muito barulho. Correm pelas ruas, saltam, gritam e brincam com os passantes. Hoje em dia, a função destes homens é causar a brincadeira e o convívio entre pessoas e vizinhos, homens ou mulheres. Mas o significado inicial deste comportamento era um pouco diferente antigamente e é trazido pela memória das pessoas mais antigas da região. Antigamente, os caretos eram apenas homens solteiros e dirigiam-se às mulheres solteiras para as chocalhar. E o que é isto de chocalhar? Literalmente, é fazer abanar os chocalhos, que são uma espécie de sinos que trazem à cintura. Para chocalhar, estes tinham que abanar a cintura, num género de dança que se assemelha ao ato sexual. A sua missão era sugestionar, aliciar e também chamar a fertilidade das mulheres e dos campos, das plantas, das colheitas. Um pedido de fertilidade que no novo ciclo que está a começar, a primavera, a primeira época de luz, calor e crescimento após o inverno rigoroso do norte. Hoje, os caretos são de idade e estado civil variado, havendo participação dos mais pequenos, a que se chamam facanitos, e até de raparigas envergando fatos de careto dos pais, tios ou irmãos. O comportamento destas figuras também é hoje em dia mais moderado. Antigamente era costume subirem às varandas, entrar pelas casas adentro e deixar a aldeia virada ao contrário. Eram figuras misteriosas e ligadas ao diabo. Eram verdadeiros diabos à solta. Mas os caretos de Pudense não são os únicos caretos da região de Trás-os-Montes. Nem é o entrudo a única festa onde se utilizam máscaras e trajes. Estes estão presentes em várias festas que se misturam entre o paganismo e o cristianismo. Festas que ocorrem entre o Natal, Ano Novo, Dias de Reis, Carnaval, entre outros. E se ainda restarem curiosidades sobre os caretos ou sobre a máscara, eu aconselho a visitarem o Museu Ibérico da Máscara e do Traje. Também podem consultar o website. Poderão ver que há inúmeras festas em toda a região de Trás-os-Montes e também de Zamora, no norte de Espanha, em que se utilizam máscaras e trajes que simbolizam frequentemente demónios. Nestas tradições, podemos ver que os rituais pagãos dos nossos antepassados foram passados de geração em geração durante mais de um milénio e hoje em dia ainda são celebrados em algumas povoações mais antigas. Estes rituais são místicos e misteriosos. Este museu concentra um grande património cultural.
e através dele é possível conhecer os vários rituais das festas de inverno e carnaval. E assim terminamos este episódio. Eu espero que tenham gostado. Querem saber um pouco mais sobre festividades antigas e tradicionais de Portugal? Se sim, digam-me nos comentários. Até lá, nós encontramos-nos na próxima semana.